herpes, heroísmo, heroína, heróico, herói. Homem extraordinário pelos efeitos guerreiros, valor, bondade, protagonista de obra literária. Será que o Joãozinho se encaixa aqui? Oi! Vocês já estão aí! Sim, nosso horário, né? Que legal! Um prazer estar com vocês nesse Ensines. Um prazer imenso. De forma online, de forma virtual, mas com certeza os nossos corações, sentimentos, pensamentos estão juntos neste momento. E é o que importa, não é? Então é um prazer estar com vocês aqui. Eu estava procurando no dicionário o significado de herói, porque eu escutei uma história que eu vou compartilhar com vocês. O nome dessa história é O Pequeno Herói Anônimo. Eu li a história e eu sempre gosto de dar uma olhadinha no dicionário, o significado das palavras, para ver se o nosso Joãozinho dessa história se encaixa, sim, na descrição de herói. Joãozinho era um menino que tinha 12 anos. O Joãozinho morava com a mãe e os irmãos mais novos. O pai tinha abandonado a família. E os irmãos mais velhos do Joãozinho moravam na rua, cada um por si, se viravam. Se já não fosse triste a situação, a mãe do Joãozinho era muito doente, mas muito doente mesmo. Então o Joãozinho era quem dava conta de tudo. O Joãozinho fazia biscates, pequenos trabalhinhos, pequenos serviços para poder auxiliar a mãe na medicação que ela precisava, no alimento, alimentar os irmãos menores e manter eles na escola. O Joãozinho achava muito importante que os irmãos fossem para a escola. Ele não podia ir, porque se ele fosse para a escola, quem é que ia trabalhar? Quem é que ia dar o sustento para a família dele? Não tinha. E quem conhecia o Joãozinho não podia acreditar que ele era pequenininho, frágil, magrinho, por causa da desnutrição, né? A alimentação, por mais que o Joãozinho se esforçasse, a alimentação deles não era ideal, porque o Joãozinho tinha que dividir o pouquinho que ele ganhava para alimentação e para medicação da mãe. Mas vocês pensam que o Joãozinho reclamava de alguma coisa? Que nada. Olha, nada, nem da infância dele, porque o Joãozinho, como muitos de vocês, brincam. O Joãozinho não tinha tempo para brincar. Porque ele estava lá na rua, ele estava lá fora trabalhando. Quando ele chegava em casa, ele precisava dar conta de fazer uma comida, de cuidar dos irmãos, de cuidar da mãe, e ele não tinha tempo para brincar. Mas nem isso fazia com que Joãozinho reclamasse. Ele era resignado, sabe? Aquela pessoa que não reclama. E ele enfrentava tudo aquilo com muita alegria, mas muita alegria, sem reclamar. E ele tinha bom ânimo. Ele fazia tudo com vontade. Do ponto de vista de quem não acredita na bondade de Deus, parecia que era uma injustiça o que estava acontecendo com ele. Porque Deus estava colocando tanta responsabilidade no Joãozinho, para o Joãozinho fazer. E o Joãozinho era tão frágil, tão desprotegido, né? Mas, do ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa, e é o que a gente estuda na nossa evangelização, todo aquele cenário de tristeza, de trabalho, de luta, é bem diferente.
Os benfeitores espirituais de Joãozinho sabiam que esse era o único caminho para o Joãozinho se melhorar. Vocês sabem por quê? Olha um detalhe. O Joãozinho, na reencarnação anterior, o tema do nosso Ensines é reencarnação, né? Então, o Joãozinho, na reencarnação anterior, ele havia sido o Doutor João. Olha que elegante. Ele tinha pais e mães nobres, ricos, muito ricos. Mas o Joãozinho, naquela época, Doutor João, em vez de usar o que ele tinha de facilidade, né, os recursos, já que ele vinha de uma família com dinheiro, para fazer o bem, né? Ele poderia ter feito o bem com todos esses recursos que ele tinha, para ver se as pessoas se tornassem melhores ou alguma coisa assim. Ele empregou do jeito errado. Ele empregou só para satisfazer as vontades dele. E ainda assim, fazer mal às outras pessoas. Com muito poder e dinheiro, o Joãozinho, naquela época, Doutor João, ele destruiu famílias, ele prejudicou pessoas, ele deixou muitas jovens infelizes. Ele não fez muita coisa boa. Ao contrário, ele fez mais coisas ruins do que boas. Então, depois que ele desencarnou, quando ele chegou na espiritualidade, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais nome, ele não era Doutor João, ele era o Joãozinho. Tudo aquilo, todas aquelas coisas materiais, quando ele desencarnou, ficaram na Terra. E ele chegou na espiritualidade simples como ele era. Como era então de verdade o Joãozinho ou o Doutor João? Era um espírito infeliz, amargurado, e olha só, arrependido de todo o mal que ele tinha provocado. Com o auxílio dos mentores espirituais, ele conseguiu planejar uma nova vida. Ele conseguiu planejar uma nova reencarnação. Mas a gente sabe que os erros que a gente comete, a gente tem que pagar essas dívidas, ficar de bem, não é? Então Joãozinho sabia que ele tinha que ficar de bem, ele tinha que refazer os seus passos, dessa vez fazendo o certo. Aí o que o Joãozinho fez? O Joãozinho planejou uma reencarnação, uma prova, com muitas dificuldades e sofrimentos. Ele não quis nada de dinheiro, ele não quis nada de bem material, porque ele se deu conta que ele não conseguiu fazer o certo quando ele teve essas oportunidades. Ele não conseguiu aplicar aquele monte de dinheiro que ele tinha para o bem. Então, para ele não cair no erro de novo, o Joãozinho pediu para vir sem nada. Não ter dinheiro, não ter nada, né? E ele queria receber no seu lar, como familiares necessitados, as pessoas que ele havia prejudicado na encarnação anterior. Então, a mãe, que era doente, que ele cuidava, os irmãos mais novos, que ele também cuidava, foram pessoas que lá na outra encarnação, quando Joãozinho era o Doutor João, ele prejudicou e ele fez mal. Então, nesta, ele pediu para que essas pessoas viessem
sob sua responsabilidade, para ele agora fazer o certo. Olha que ideia do Joãozinho. E lá vai o Joãozinho, menino que tinha tudo para ser triste, que tinha tudo para ser reclamão, para reclamar de tudo, para ser revoltado. Nada disso pertence ao Joãozinho. Então, por isso que se chama, a nossa história se chama O Pequeno Herói Anônimo. Por quê? Porque ele é um herói da própria história dele. Ele é amparado, sim, pelos amigos invisíveis. E sempre que ele sai em busca de um serviço novo para o sustento da família, ele tem esse amparo da espiritualidade também. E ele sabe, lá no fundinho da consciência, então ele é inconsciente, mas ele sabe, lá no fundo da memória dele, que ele pediu e recebeu de Deus a oportunidade de resgatar os débitos dele, para ele poder evoluir, para ele poder ser uma pessoa melhor, um espírito melhor, da melhor maneira possível, plantando e distribuindo sorrisos e amor por onde passa. Então, a história do Joãozinho vem para nos dar um exemplo de que, por pior que seja a dificuldade que estejamos passando, talvez tenhamos pedido por ela e precisamos passar por ela com muita alegria. Ai, não é fácil, não. Mas nós precisamos sim sermos resilientes. Fazermos da situação, por pior que seja, a melhor possível. Espero que vocês lembrem do Joãozinho e do Dr. João. E na hora que vocês tiverem que fazer as escolhas da vida, vocês se lembrem da historinha que a tia Núcia contou hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês e desejo um ótimo encontro com Jesus nos amparando e nos orientando. Um beijo no coração de cada um de vocês.